A diversidade humana é uma característica essencial da sociedade e se expressa em múltiplas dimensões, como raça, cor, etnia, gênero, orientação sexual, idade, capacidade física ou funcionalidade, tanto física quanto mental, religião, entre tantas outras dimensões da diversidade humana. E no campo da saúde, reconhecer essa diversidade é fundamental para compreender as diferentes formas de adoecer, de cuidar e de buscar assistência, assim como para promover práticas de atenção mais justas e mais inclusivas. A compreensão dos conceitos da diferença e dos direitos humanos amplia o olhar dos futuros profissionais de saúde, nossos alunos, e permite que eles possam enxergar cada pessoa como um ser singular e digno de cuidado integral. Assim, discutir a diversidade humana na formação em saúde é também discutir ética, cidadania, direitos humanos e equidade em saúde. A diversidade e a diferença, como eu coloquei aqui neste slide, diversidade e diferença na atenção à saúde referem-se ao reconhecimento e à integração de variações culturais, étnicas, de gênero, como eu já disse, cor, raça, etnia, religião, orientação sexual, origens socioeconômicas e de classe, e outras características que influenciam o processo saúde, doença, cuidado. E abordar esses aspectos é fundamental, repito mais uma vez, para promover um atendimento equitativo, humanizado e eficaz, reduzindo desigualdades e iniquidades e melhorando a adesão às terapêuticas, e isso vai além de uma representação demográfica, porque envolve práticas que respeitam as necessidades individuais e coletivas, evitando estereótipos e essencialismos que naturalizam diferenças como sendo essencialmente inatas, em vez de construídas social e historicamente. E qual a importância dessa abordagem na nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina e no nosso curso de graduação em medicina aqui da nossa universidade? A importância é incorporar a diversidade no sentido de aprimorar a qualidade do cuidado, diminuir erros, melhorar a segurança do paciente e diminuir erros de comunicação que melhora a atenção aos nossos usuários, aos usuários do sistema de saúde. E isso faz aumentar a satisfação dos nossos pacientes. No nosso contexto aqui, no nosso contexto brasileiro, por exemplo, o Sistema Único de Saúde enfatiza a integralidade e a equidade, mas há muitos desafios, como vulnerabilidades sociais, territoriais, étnico-raciais, que demandam ações específicas para garantir que haja direitos assegurados e acessibilidade. E a ausência de abordagens inclusivas pode perpetuar discriminações, como no atendimento a populações indígenas, migrantes ou LGBTQIAPN+, invisibilizando necessidades específicas e reforçando opressões.
Então, abordar a diversidade e a diferença na assistência a grupos específicos requer uma prática que reconheça os sujeitos em sua pluralidade, rompendo com a lógica homogeneizadora e com os vieses discriminatórios que historicamente atravessam o nosso sistema de saúde. Então, coloco uma pergunta aqui nessa apresentação introdutória à nossa discussão sobre diversidade e diferença na atenção à saúde. Como a diversidade cultural sublinha as diferenças com a aceitação da heterogeneidade? As políticas que são baseadas no multiculturalismo deram maior visibilidade aos grupos que são socialmente discriminados. Então, a diversidade cultural e o estudo da diversidade cultural ajuda, né, a que entendamos os objetivos dessas políticas públicas, porque elas articulam eixos que são fundamentais da reflexão contemporânea sobre diversidade, que é a aceitação da heterogeneidade e o impacto político do multiculturalismo e o reflexo que tem isso nas demandas de saúde da nossa população. Então, vamos pensar de uma forma, digamos, a contemplar a diversidade e a diferença. A diversidade cultural reconhece, ou nos faz reconhecer, que a humanidade é plural, em termos de modos de vida, de pensamento, de expressão, até na forma do cuidar e na forma do buscar o cuidado. Essa pluralidade resulta de trajetórias históricas, de experiências de grupos, de crenças culturais, religiosas, de expressões artísticas, de valores morais e de práticas sociais distintas. Então, reconhecer a diversidade implica aceitar a heterogeneidade, ou seja, admitir que não existe um único modelo legítimo de cultura, de identidade, de corpo, de gênero, de religião, de linguagem e de modos de vida. Então, ao sublinhar as diferenças, a diversidade cultural rompe com o ideal de uniformidade e desafia visões que são historicamente ditas eurocêntricas e etnocêntricas e que historicamente definiram o que é normal, entre aspas, o que é civilidade, ou melhor, o que é civilizado, né? O que é civilizatório. Então, a aceitação da heterogeneidade não significa um relativismo absoluto, mas o reconhecimento ético de múltiplos modos de ser, de viver com igual dignidade. Então, isso faz parte dos direitos humanos. E no campo da saúde, essa aceitação se traduz em práticas interculturais que reconhecem, por exemplo, a legitimidade das medicinas tradicionais, das terapias integrativas e complementares e das concepções diversas de corpo e de doença, sem negar o saber científico, mas integrando esse saber científico de forma respeitosa e dialógica, conforme a cultura. Então, isso não é um relativismo absoluto. Então, isso nos faz pensar nas rotas de entendimento, de compreensão dessa questão. Por exemplo, nos multiculturalismos e nas políticas de reconhecimento. Então, o multiculturalismo surgiu como uma resposta política e também teórica, acadêmica, às lutas por reconhecimento e por igualdade
travadas por grupos que são historicamente marginalizados, como povos indígenas, populações negras, imigrantes, mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, e pessoas com deficiência. Então, pessoas também de grupos geracionais diversos. Então, as políticas públicas que são inspiradas no multiculturalismo buscaram dar maior visibilidade e voz a esses grupos, reconhecendo suas identidades culturais e seus direitos específicos, direitos humanos. Então, isso ocorreu como? Por meio de medidas, várias medidas, como, por exemplo, ações afirmativas, como cotas raciais e sociais no ensino superior, criação de políticas específicas, como as políticas nacionais de saúde da população negra, indígena, LGBTQIAPN+, da pessoa com deficiência, da mulher, e a valorização de saberes e práticas culturais nos espaços educativos e nos espaços de saúde. E quando falamos em espaços educativos, falamos da nossa universidade, do nosso centro de ciências médicas, do nosso curso de graduação em medicina. E de saúde, nos serviços que frequentamos, como profissionais, como estagiários, como estudantes, como aprendentes, as organizações de saúde. Então, é importante também lembrar, além dessa valorização de saberes e práticas culturais, também a representatividade e a participação social nos conselhos e conferências do SUS. Então, essas políticas, elas contribuíram, têm contribuído para romper o silêncio e a invisibilidade dos grupos discriminados, possibilitando o reconhecimento da diferença como direito e não como um desvio que vemos, são atitudes e são também aspectos cognitivos de ação, não é, de práticas que temos visto, não é, cotidianamente nas nossas organizações, nas nossas instituições de saúde. É claro que, apesar dos avanços, o multiculturalismo também tem enfrentado e enfrentou muitas críticas. Por quê? Em alguns contextos, as políticas se limitaram à tolerância simbólica, sem transformar as estruturas de poder e de desigualdade que sustentam o racismo estrutural, o sexismo e a exclusão social. Por isso, muitos autores contemporâneos que abordamos, que lemos, né, durante o nosso semestre aqui em Diversidade Étnica e Cultural na Medicina, que defendem uma abordagem mais profunda chamada interculturalidade, que vai além da coexistência das culturas e propõe o diálogo, a dialogicidade, a troca e o aprendizado mútuo entre elas. Então, na saúde, a perspectiva de intercultural é essencial, porque não basta aceitar, não basta tolerar a presença do que é diverso, do que é diferente, ou seja, da diversidade. É preciso transformar práticas, transformar protocolos e transformar políticas, programas, para que o cuidado realmente incorpore os modos de vida e os saberes de todos os grupos. Então, a diversidade cultural sublinha as diferenças ao reconhecer o valor da heterogeneidade humana. E as políticas multiculturalistas foram fundamentais para dar visibilidade e legitimidade a grupos que são historicamente discriminados. Agora, o desafio que sempre existiu e ainda existe, é contemporâneo, é atual, é ir além do reconhecimento formal, promovendo equidade, diálogo intercultural
e transformação das práticas institucionais, principalmente no nosso sistema de saúde, onde o respeito à diferença é parte indissociável do respeito à vida digna e ao cuidado integral. Então, assim finalizo essa apresentação introdutória sobre diversidade e diferença na atenção à saúde e vamos, no próximo vídeo, abordar as múltiplas noções presentes na natureza das diferenças sociais, culturais, de forma geral, humanas, né? Rompendo com conceitos que são chamados de conceitos essencialistas de diferença. Então, é isso que vamos abordar no nosso próximo vídeo aqui, falando sobre diversidade e diferença na atenção à saúde. Então, continue aqui, passe para ver os nossos vídeos seguintes nessa série e inscreva-se aqui no nosso canal de formação humanística e clínica e profissional na saúde. Siga aqui ou se inscreva no nosso canal e continue, digamos, sintonizando essas nossas discussões, às vezes gravadas assim em forma de monólogo, mas muitas vezes também em forma de discussão com os nossos estudantes. Então, até o próximo vídeo.